Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa paraxá, dessa semana, é lembrar e confiar na palavra do Senhor, na palavra de Hashem. Lembrar e confiar na palavra de Hashem. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa... Obrigado pela tua mensagem, obrigado por ministrar, primeiro a minha vida. Que o Senhor possa me capacitar a passar a tua mensagem para cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, filhos, filhas, que eles possam receber no coração, ter a vida transformada pelo Senhor. Nos ajude, é o que eu lhe peço, principalmente nesses tempos tão difíceis, nessa terra onde existe a propagação de muitas palavras que não procedem do Senhor, contrária até a tua palavra, contrária à tua Torá, que a gente possa, principalmente, Pai, nos momentos de luta, momento de aflição, a gente se lembrar das tuas promessas. Muitas já foram cumpridas, muitas estão em curso ainda, inclusive, sobre a nossa vida. Nos ajude a lembrar da tua palavra, que tem poder para nos preservar com vida, mesmo diante de situação que a gente não compreende. Beshem Shua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: lembrar e confiar na palavra de Hashem. Nessa paraxá 37, Shelah Lehá, envie por você mesmo, temos um grande ensinamento e devemos nos empenhar para aprender o que o Senhor deseja nos ensinar. Devemos nos empenhar para desenvolvermos um relacionamento pessoal com Hashem através de Yeshua. É normal termos dúvidas em algumas situações. Miriam, mãe de Yeshua, teve dúvida de como se daria a sua gravidez, sendo ela virgem. Mas precisamos ser cautelosos para não duvidarmos do amor e do poder de Hashem. O pai de Yohanan, o imersor, orou para que sua esposa ficasse grávida. Posteriormente, recebeu a visita de um malá de Hashem, informando que a oração dele havia sido atendido e que a sua esposa ficaria grávida. Mas o pai de Yohanan, o imersor, não acreditou. Duvidou que aquilo poderia ocorrer. E ali ficou sem falar por alguns dias. Nós podemos e devemos fazer provas do Senhor nos momentos das nossas dúvidas. Tehillim, Salmos 34, versículo 8, versão JB. Provai e vede que o Senhor é bom. Porém, não duvide do amor e da bondade, da provisão, do caráter de Hashem. Não coloque você, Hashem, em prova. Tehillim, Salmos 95, versículo 8 e 9. Não endureça o coração, como fizeram em Merivá, como fizeram naquele dia em Massá, no deserto. Quando seus pais me puseram à prova, eles me desafiaram, ainda que tivessem visto minha obra. Você tem visto a obra de Hashem na sua vida ou na vida de outras pessoas ao seu redor? Então não coloque Hashem à prova. A paraxá que lemos no livro de Bamidbar, Números, capítulo 14, versículo 1 a 12, e na Haftará que lemos no livro de Joshua, Josué, capítulo 2, versículo 1 a 11, nós percebemos que existe muitas diferenças nas ações e reações dos espias enviados por Moshe e dos espias enviados por Joshua, Josué. Dos 12 espias enviados por Moshe, 10
trouxeram informações ruins, um mau testemunho sobre a terra separada por Hashem. E isso trouxe um imenso prejuízo para todo o povo de Israel. Embora eles não tivessem tido nenhuma dificuldade, nenhuma luta para entrar nem para sair daquela terra. Trouxeram o fruto da terra, cachos de uvas imensos, que demandava 2 homens para carregar. Aqueles 12 espias não encontraram nenhum impeditivo para ficarem na terra por 40 dias. Tiveram lá lugares para se alimentarem, para se banharem, para dormir. Não temos o relato de nenhum incidente. Ninguém os perseguiram. Visitaram os territórios, retornaram em segurança, um período de 40 dias extremamente tranquilos. Depois que retornaram, 10 dos 12 espias, com medo do povo que viram na terra, deram um testemunho muito ruim e propagou o medo sobre todo o povo de Israel, que se sentenciaram a morrer no deserto, porque acreditou no mau testemunho daqueles 10 homens, em detrimento ao correto testemunho de Yehoshua e Caleb. Para você meditar, qual seria a sua reação se você ouvisse 10 pessoas falando coisas contrárias ao que outros 2 estivessem falando? Medite sobre isso. Seja honesto, seja correto com você. Sabe, é muita gente falando, e se alguém está falando, pode ter certeza que tem alguma coisa aí. Naquele momento, ninguém parou para confrontar o que aqueles 10 homens estavam dizendo com as instruções de Hashem disponíveis para nós hoje. Nessa terra, para todas as pessoas, através da Torá, para saber se de fato o que aqueles 10 homens estavam falando fazia sentido ou não. Porque Hashem é verdadeiro, a palavra dele é verdadeira. Confrontar com a palavra de Hashem. Eles esqueceram do que o Senhor havia dito. Vamos saber o que Moshe falou depois desse famigerado episódio dos 12 espias. Vamos ler. Abre as suas escrituras. Devarim, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21 até 23a. Vocês chegaram à região... Moshe falando, tá? Vocês chegaram à região montanhosa do Emori, que Adonai nosso Deus nos dá. Vejam, Adonai seu Deus pôs a terra diante de vocês e disse: subam, toma posse, como Adonai, o Deus dos seus antepassados disse a vocês. Não temam, não se assustem, vocês se aproximarão de mim, cada um. E disseram: vamos enviar homens à nossa frente para explorar a terra por nós e nos trazer uma palavra sobre a rota a ser usada para subirmos até lá e nos revelar como são as cidades que encontraremos. E a ideia me pareceu boa. Ideia do povo. Para Moshe, quando Hashem tinha dado instrução: entre na terra e tome posse dela.
Imagine aqueles 12 espias entraram e saíram da terra sem nenhum prejuízo, sem nenhuma perseguição pessoal. Eu tenho a impressão até que eles receberam a cooperação do povo que estava naquela terra. Porque a princípio, eles haviam sido muito bem sucedidos enquanto estavam lá. E depois foram muito mal, falaram muito mal daquele lugar. Publicaram coisas ruins do ponto de vista deles. Coisas contrárias às instruções de Hashem para o povo de Israel. Foram 10 contra 2. O povo de Israel, apesar de terem visto grandes e maravilhosos feitos de Hashem, eu acredito que eles não conheciam nem acreditavam no poder de Hashem. E mais, deviam alimentar continuamente os seus maus pensamentos com relação ao Senhor, porque muitas vezes eles diziam que Hashem havia levado eles e suas famílias para serem mortos no deserto. Agora, para serem mortos pelos gigantes quando entrassem na terra. Eles falavam isso continuamente. Vocês acreditam que ele confiava em Hashem? O que está no nosso coração, nós falamos. E isto denuncia quem nós somos. O povo de Israel, com essas ações, rejeitavam a Moshe, a autoridade escolhida por Hashem. E, consequentemente, eles rejeitavam Hashem. E queriam eleger um novo líder que o levasse de volta para o Egito, de volta para a escravidão. Eu não acredito que eles desejavam avançar para o cumprimento da promessa, para a liberdade proposta. Eles queriam ir para trás, não para frente. E eles queriam um líder para colocar a culpa depois das decisões erradas deles. Queriam um líder para liderar eles, para ouvir Hashem e dizer o que fazer. Jeremias capítulo 7, versículo 23 e 24. Em vez disso, ordenei-lhes o seguinte: preste atenção ao que digo. Então eu serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Em tudo, vivam de acordo com o que eu ordeno, e vocês serão meu servo, para que tudo vá bem a vocês. No entanto, eles não ouviram, nem prestaram atenção. Viveram conforme seus planos, na teimosia do seu coração mau, de modo que caminharam para trás e não para frente. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra, faltava pouco. Mas, com suas ações, decidiram voltar para trás e continuar no deserto. As pessoas que temem ao nome sagrado de Hashem podem até passar por alguns desertos da vida, é verdade, mas estes desertos não deveria ser o nosso destino final. Não deveria ser o destino final das pessoas que temem o nome de Hashem. Yoshua e Caleb acreditaram no Senhor e receberam autorização para seguirem adiante, em frente. Hashem deseja o nosso progresso. Precisamos ouvir, dar atenção e obedecer. E se assim, cumprirão sobre a nossa vida as promessas de Hashem. O povo de Israel não estava com os pensamentos deles estruturados nas promessas de Hashem, porque abrigava continuamente no coração deles maus pensamentos sobre o Senhor.
Pensamentos ruins, negativos, alimentados pelo desejo pessoal. Pensamentos mentirosos, criados por eles mesmos. Falácias na mente de Shedim. Dessa forma, eles não teriam como tomar propriedade das promessas de Hashem. O Senhor prometeu, está escrito, Vaikra Levítico 20, capítulo 24. Contudo, eu lhes disse, vocês herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como propriedade. A terra que sobeja leite e mel. Eu sou Hashem, o Deus de vocês, que os separou dos outros povos. O Senhor falou, já te entregue a terra na mão deles. Hashem, através de Yeshua, separou um povo para ele, para servir de modelo para as nações. E nos permitiu fazer parte desse povo, aleluia. As pessoas normalmente aceitam sem muita resistência, às vezes até sem questionar, um relato ruim de pessoas que não conhecem nem temem o nome sagrado de Hashem, de pessoas que não vivem pelas instruções da Torá. Elas preferem confiar no mal do que confiar na palavra, nas promessas de Hashem. O povo de Israel, quando ouviu o relato dos 10 espias, nem questionou, nem se lembrou das instruções de Hashem. Pera lá, mas Hashem não falou para a gente entrar e tomar conta? Será que ele mudou? Ô Moshe, você pode conversar com Hashem, verificar se ele mudou de ideia? Por quê? Porque essas palavras não estavam no coração deles. Por isso que eles não lembraram. Entre na terra e tome posse dela. É isso que diz o Senhor, uma ordem. Os espias até confirmaram ali que a terra era da forma que Hashem havia dito. Bamidbar, Números, capítulo 13, versículo 27. Isso foi o que eles contaram. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato ela goteja leite e mel. Aqui está o seu fruto. Olha, levaram fruto. Levaram uma prova. O povo de Israel viram os frutos da terra com os olhos dele e não confiaram no Senhor. Mas eles não viram nenhuma evidência do relato ruim que os espias falaram. Nenhum vídeo, nenhuma foto, nada sobre o relato ruim. Não tinha nada ali que pudesse mostrar os gigantes na terra que viviam naquele lugar. Da mesma forma que ocorreu no Gan Éden, os espias acrescentaram palavras que Hashem nunca disse, e o povo recebeu no coração e acreditou, mas não confiaram nas palavras de Hashem. Os espias, com as palavras deles, conseguiram desencorajar o povo. Trouxeram medo, pânico, terror no coração de todo o povo de Israel. E o povo não pediu para Moshe consultar ao Senhor sobre aquelas questões, sobre aquele relato, sobre os receios que eles tinham. O povo mesmo, vendo os milagres e grandes feitos de Hashem com os próprios olhos, agora acreditava no que eles não podiam ver, porque existia uma inclinação dentro deles para o mal, para acreditar no que era mal e desconfiar do que é bom. Yaakov nem questionou quando recebeu notícia da morte de Yosef. Nem questionou. Porém, teve dúvidas
para acreditar quando soube que José estava vivo no Egito. Que loucura! Quantas situações incorretas, fraudulentas, fake news são criadas e divulgadas e nós aceitamos como verdadeiras sem termos como constatar sequer a veracidade dos fatos, e nós nem apresentamos ao Senhor em oração para saber o que Ele pensa sobre tais questões. Existe uma estrutura para divulgar más notícias no mundo inteiro, como eu nunca vi antes na minha vida. Hoje em dia é uma chuva de maledicências por causa da inclinação para ver, ouvir e dar atenção ao que é mal, em detrimento do que é bom. Deixa eu ver o que estão dizendo aqui. A gente precisa mudar esse paradigma. Abrir as escrituras e dizer, deixa eu ver o que Hashem está dizendo. Aqui, nas escrituras. Precisamos aprender a resistir a estas ondas imensas de informações ruins que são divulgadas continuamente. E precisamos aprender a apresentar tudo a Hashem em oração, sempre confiando na palavra dele, nas promessas dele, Hashem. Nos lembrando de onde o Senhor nos tirou, nos lembrando do que o Senhor tem nos livrado continuamente e como o Senhor tem nos sustentado até aqui. Precisamos nos lembrar continuamente dos grandes e maravilhosos feitos de Hashem desde os tempos antigos. E também daqueles que nós temos visto sobre a nossa vida, sobre a vida de pessoas amadas ao nosso redor. Principalmente nos momentos de adversidade que temos vivido nessa terra. Nós não podemos nos render ao que é ruim, mas precisamos nos agarrar com toda a nossa força a tudo que é verdadeiro, proveniente de Hashem através de Yeshua. Hashem diz a você hoje: não perca a sua esperança em minhas promessas. Vou repetir. Hashem diz hoje para você: não perca a sua esperança nas minhas promessas. Muitas pessoas nessa terra estão enfrentando algum tipo de adversidade. Algumas com enfermidades, muitas empresas encerrando suas atividades, pessoas com dificuldades de reposicionamento profissional. A terra inteira está passando por muitas lutas, muitas provas. Que possamos ter força e bom ânimo para seguir em frente, um dia de cada vez, confiando, com esperança nas promessas de Hashem. Porque se acreditarmos em Hashem, certamente nós veremos a glória do Senhor. Que possamos rejeitar os relatos ruins, como dos 10 espias que têm sido publicados continuamente nessa terra, cujo objetivo principal é trazer o terror aos nossos corações e tomar o controle sobre a nossa vida, trazendo dúvidas no nosso coração para roubar a confiança na palavra de Hashem. Entre na terra e tome posse dela. Esta é a instrução de Hashem para a nossa vida. Não vamos ficar olhando para os gigantes. O evento dos 2 espias enviado por Yehoshua foi muito diferente. Os desafios, as perseguições começaram logo na chegada. Foram escondidos em um abrigo sobre um muro na cidade por Raabe. Não conseguiram ficar muitos dias e ainda precisaram ficar escondidos o tempo todo, ali que tiveram naquele local, em sua tarefa, naquela terra.
Na saída tiveram de descer rapidamente pelo muro, utilizando cordas, e ficar 3 dias na mata, escondidos, para preservarem suas vidas antes de seguirem viagem de volta para o acampamento de Israel. E não conseguiram levar nenhum fruto de lá. Os dois não conseguiram espiar a terra efetivamente. Mas retornaram com um relato encorajador para o povo de Israel, que eles ouviram de Raabe. O Senhor vai usar quem Ele deseja, pessoas que não o conhecem, se necessário for, para nos encorajar. Mas não seja você a ser usado pelo mal para desencorajar outras pessoas. Eles descobriram ali com Raabe que o povo daquela cidade estava com... Eles conheciam, tinham ouvido falar, tinha temor dos grandes feitos de Hashem, desde os tempos antigos, desde a abertura do mar, 40 anos antes praticamente. E ali se lembravam desses feitos. Eles sabiam das guerras recentes que Israel havia vencido, principalmente contra Og, o rei de Baxã, um gigante de aproximadamente 4 metros, descendente dos Refaíns, derrotando todo o exército dele e tomando propriedade do território onde eles estavam alocados. Isto se espalhou por toda aquela região. Para as pessoas que temem o nome sagrado de Hashem, quanto maior, mais difícil for a batalha, maior será a vitória. E mais o nome sagrado, mais ainda o nome sagrado de Hashem será publicado, será conhecido e temido entre outras pessoas através da sua vida. O povo de Jericó estavam aterrorizados, deprimidos e com muito medo, porque souberam dos grandes e poderosos feitos de Hashem. E sabia que o Todo-Poderoso havia entregue aquela terra onde eles estavam para o povo de Israel. O povo de Israel precisou passar 40 anos no deserto para aprender a confiar um pouco em Hashem. E no deserto eles amadureceram. Definitivamente aquele povo agora estava pronto para seguir adiante e receber sobre eles a promessa de Hashem. E este é o nosso maior desafio. Confiar em Hashem para seguir adiante. Afinal, nós não precisamos ficar 40 anos no deserto para amadurecermos, mas a escolha é pessoal. Muitas promessas de Hashem já foram cumpridas e muitas outras estão em curso. Você se lembra de quais promessas de Hashem já foram cumpridas na sua vida? E quais estão em curso? Você se lembra? Você tem anotado os seus pedidos de oração em um caderno para acompanhar quais já foram atendidos? Você precisa se lembrar das promessas de Hashem para a sua vida, porque Hashem é fiel e Ele vai cumprir a palavra dEle. Yehoshua, Josué, capítulo 21, versículo 43, nas demais 45. Nenhuma das coisas boas que Adonai havia falado para a casa de Israel caiu por terra. Tudo se concretizou. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Pois a visão objetiva a um tempo específico. Ela fala do fim e não mente. Pode demorar um pouco, mas espere por ela. Com certeza ela virá, não se atrasará.
Acredite, as promessas de Hashem para cada um de nós se cumprirá e não atrasará. As nossas lutas, as nossas dificuldades momentâneas não podem nos impedir de vermos a bondade de Hashem. Precisamos ter a determinação de seguir confiando no Senhor e fugir da desconfiança. E se a dúvida aparecer no nosso coração por algum motivo, por causa de algum desafio da vida, devemos enfrentá-la com sabedoria. As Escrituras Sagradas relatam a história de um homem que procurava de forma desesperada, eu dizia para vocês, por ajuda para libertar um filho que desde pequeno era possuído pelo mal. Jogava a criança no fogo, na água, para matá-lo. E os Talmidim, por algum motivo, não conseguiram libertar aquela criança. Imagina, aquele pai já tinha experimentado de tudo. Leva ali para os Talmidim de Yeshua, que eles vão resolver o seu problema. Eu não sei como estava a esperança daquele homem, mas os Talmidim não puderam ajudar. Então ele reuniu as últimas forças. Eu acredito num tremendo desespero. E procurou por Yeshua. Apresentou o menino que caiu em terra espumando. O pai do menino estava desfalecendo na confiança dele, porque não encontrava uma solução para o filho. Yeshua fez algumas perguntas para aquele pai, que respondeu e acrescentou. Marcos capítulo 9, versículo 22b. Contudo, se você puder, Yeshua, fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e nos ajude. Yeshua respondeu. Marcos capítulo 9, versículo 22b. Tudo é possível para aquele que confia. O homem estava desesperado, estava abalado na confiança dele. Já tinha se esvaído. Aquele homem estava desesperado. Com a confiança muito abalada. Mas ele respirou fundo, tomou forças e abriu o coração dele para Yeshua. Abriu o coração. Marcos capítulo 9, versículo 24. No mesmo instante, o pai do menino exclamou: eu confio. Ajuda-me em relação à minha falta de confiança. Pediu socorro até para ele. Um homem temente ao nome sagrado de Hashem. Confiava em Yeshua, por isso ele o procurou. Mas ele não conseguia mais confiar na libertação do filho, na cura para aquela criança, que só aconteceu porque ele reuniu as últimas forças e falou: Senhor, eu confio, me ajuda na minha falta de emuná, na minha falta de confiança, me ajuda, me socorre, eu confio. E com pouca força que tinha, pediu socorro para Yeshua, para ele e para o menino. Aquele pai teve coragem de admitir que era um crente deficiente na confiança de uma questão que era prioritária na vida dele: ver o seu filho liberto e curado. Porque aquele problema provavelmente ocupava continuamente o coração daquele homem. Mas ele havia tentado de tudo por anos e não havia conseguido nada.
E ali não conseguia mais acreditar que haveria uma solução para aquela dor. Existe um momento, irmãos, que até para exercitar a nossa confiança é dolorido, principalmente em momentos de enfermidades. Período em que esperamos e não vemos, lutamos e nós não vemos o resultado que nós gostaríamos. E isso produz angústia no nosso coração. E nós não gostamos de sofrer, claro, quem é que gosta? Nesses momentos precisamos ter força para entrar na presença do Senhor em oração, confessar a Hashem a nossa fraqueza e pedir para Ele socorro. Socorro, me ajude na minha falta de confiança. Para que o Senhor nos ajude e nos fortaleça na nossa confiança. Principalmente diante de desafios repetitivos na nossa vida. A preocupação daquele pai era manter aquele filho vivo de alguma forma. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que aquela criança deveria ocupar todo o tempo, todo o cuidado daquele homem. Possivelmente ele não tinha como se ocupar com nenhuma outra coisa, não tinha como trabalhar, não tinha como cuidar da esposa, não tinha como cuidar de outros filhos, provavelmente devia viver só para lutar para manter aquele menino vivo, não sei. Qual o tamanho da sua luta hoje? Qual o tamanho da sua dor? Confie. Se você está sem força para confiar, peça ajuda ao Senhor. Abra Ele o seu coração. Aquele homem conseguiu confessar o que se passava no coração dele. E nós precisamos fazer isto. Ter a coragem de ir até o Mashiach e Yeshua, tomando, como fez esse pai. Tomando esse pai, por exemplo. Confessando a Yeshua que tentamos de tudo. Procuramos intercessores, fizemos nossa parte e não estamos tendo o resultado que desejamos. Mas não podemos desistir de lutar. Pedir ajuda para os ataques dos espíritos malignos que pode assolar a nossa mente com falácias do inferno. Precisamos continuamente rebater esses ataques com as escrituras sagradas, nos lembrando das promessas que recebemos de Hashem. Não podemos parar de lutar. Precisamos seguir lutando até o fim. Não importa qual seja a situação que estejamos enfrentando, para que este mal não afete a nossa confiança no Senhor. Yeshua entende a nossa dor, da mesma forma que ele compreendeu a dor daquele pai. Não precisamos passar por 40 anos de espera no deserto com provas para estarmos prontos para receber o que Hashem tem de bom para as nossas vidas. Não mais. Mas uma coisa é certa: sempre que desejarmos fazer o que é correto, em conformidade com os planos de Hashem nessa terra, estaremos sujeitos a perseguições, como ocorreu com os 2 espias enviados por Yeshua. Mas eu recomendo a vocês: persista no que Hashem ordenou você fazer. Vale a pena. No livro de Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 14, que lemos, nos ensina que não devemos endurecer o nosso coração com situações de engano que nos conduzam ao pecado. Aqueles 10 espias eram líderes de suas tribos, deveriam ser pessoas tementes, portanto, ao nome sagrado de Hashem. Deveriam ser pessoas firmes em suas confianças com relação às coisas do Senhor. Líderes. Em função da posição que eles ocupavam. E de repente, eles esqueceram as palavras de Hashem, deixaram o medo entrar no coração deles e ainda assim contaminaram todo o povo de Israel.
Aqueles 10 espias decidiram seguir em um caminho contrário ao proposto por Hashem, contrário ao que a função de autoridade deles diante do povo de Hashem determinava para a vida deles. Nós fomos chamados para encorajar, não para desanimar. É isso que o Senhor espera de nós. Era esperado que aqueles líderes seguissem confiantes no Senhor e fortalecessem com bom ânimo as pessoas na direção de Hashem. Não que elas fossem usadas para arrancá-las do caminho do Senhor. Precisamos ser cautelosos com as nossas palavras que podem desanimar outras pessoas, que podem apresentar testemunho contrário ao propósito de Hashem, principalmente para a nossa vida, ou para a vida de outras pessoas ao nosso redor. Aquela ação dos 10 espias fez com que muitas pessoas morressem no deserto e atrasou a jornada de outros do povo de Israel em muitos anos a mais no deserto. Podemos perder ou retardar as nossas bênçãos ou as bênçãos de outras pessoas ao nosso redor com as nossas ações, com o nosso proceder, com o nosso falar. Principalmente em momentos onde tudo começa a dar errado, no momento da nossa indignação, com a nossa falta de confiança, ou pior, desconfiança de Hashem. Se o Senhor fosse de fato bom, isso não estaria ocorrendo. Cuidado. O pensamento começa assim, para arrastar as pessoas para o buraco. Pessoas temente ao nome do Senhor deve ter um procedimento de encorajar outras vidas na direção do Senhor. A terra inteira está na prova. A terra inteira está na prova com essas enfermidades. E nós estamos na terra. Pessoas temente ao nome do Senhor, pessoas que não temem o nome do Senhor, todos estão na prova. Todos. E diante do que está por vir, previsto em resgalo, leia lá. Vai vir. Cavalo da guerra, o cavalo da fome. Muitos terão somente sua vida por despojo. E o que você vai fazer? Se hoje nós estamos sofrendo muito, sendo forjado a temperatura ambiente, o que vai ocorrer quando a temperatura aumentar? Para nós fecharmos, desconfiar do Senhor é pecado. E muitas pessoas sob pressão podem cair nesse buraco. Vou repetir. Desconfiar do Senhor é pecado. E muitas pessoas sob pressão podem cair nesse buraco. Podemos lançar palavras que Hashem não deseja que falemos. Precisamos ser cautelosos para não sermos um dos 10 espias. E devemos lutar continuamente para sermos como Yehoshua e Caleb, ou até como um dos 2 espias enviados por Yehoshua. Que tenhamos palavras na nossa boca que agradam primeiro ao Senhor, na direção da terra da promessa, com esperança. Seja na nossa intimidade, dentro do nosso lar, seja onde estivermos, em qualquer lugar da nossa peregrinação nesse mundo. Somente assim estaremos prontos para recebermos as promessas de Hashem sobre a nossa vida. Nessa terra, nós somos os enviados de Yeshua, os espias de Yeshua nessa terra.
Então que possamos pensar e falar como testemunha fiel de Hashem através de Yeshua, com a nossa vida, produzindo esperança na vida de outras pessoas, ao levantar, ao sentar, ao caminhar, ao deitar. Um mandamento do Senhor. Até para compartilharmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, precisamos ter sabedoria proveniente do Senhor para não desanimarmos outras pessoas. Mas podemos confessar nossas dificuldades e apreensões para o Mashiach Yeshua, com o objetivo sincero de vivermos todas as promessas de Hashem. Todas as promessas que Hashem fez para as nossas vidas. Que vocês possam ter entendimento, serem fortalecidos pelo Senhor para seguir um dia de cada vez, de pé, sobre a rocha sólida que Yeshua nosso Mashiach, em direção à terra da promessa, a terra que emana leite e mel, porque é isso que o Senhor tem para nós, em nome de Yeshua nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 12/6, teremos uma única Parashá, Parashá 38, Korah. Descreve a infame rebelião liderada por Korah contra seus primos Moshe e Aharon, alegando que os dois haviam usurpado o poder do restante do povo de Israel. Os líderes daquela rebelião foram engolidos pela terra. No dia seguinte, alguns sobreviventes daquela tragédia decidiram reclamar por causa da morte dos rebeldes, e irrompeu uma peste sobre o acampamento que matou outro tanto de pessoas. Mais uma vez Moshe e Aharon interveio, oferecendo incenso para impedir a extinção de todo o povo por causa da rebeldia deles. Que não sejamos nós mais pessoas rebeldes. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te dou graça pelo teu amor, pela tua bondade, pelos teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor, lembrar das tuas promessas, termos a tua palavra escrita no nosso coração, trazer a nossa memória, proferir, principalmente em situações difíceis, com esperança no Senhor. Nos ajude, Pai, para que a gente não venha sucumbir, olhar para o vento e afundar no mar. O Senhor não tem isso para nós. Nos ajude a confiar no Senhor a despeito da luta que é grande nessa terra. Não importa, Pai. Não importa. Yeshua está vivo. Nos ajude a confiar no Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos entender ou compreender. O Senhor é muito maior do que tudo isso que nós temos visto nessa terra, que começou com essa enfermidade e está aí assolando hoje muitas vidas, muitas famílias, mas o Senhor ainda assim é muito maior. Nos ajude, Pai, a confiar no Senhor. Nos ajude nos momentos aonde a dúvida deseja entrar no nosso coração para te questionar. Nos ajude na nossa falta de fé. Filho de Davi, tenha misericórdia da nossa vida. Eu lhe peço, nos ajude a prosseguir. Nós dependemos do Senhor, até para respirar, Pai. Nós dependemos do Senhor para tudo. Tenha misericórdia, nós dependemos do Senhor. E enquanto estivermos aqui, enquanto respirarmos, que a nossa vida seja usada para o louvor e glória do Teu santo nome, através da nossa vida, nessa terra. B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja.